aquele paralítico 38 anos. Ele sofria com aquela paralisia, não conseguia andar. E era muito tempo e ninguém conseguiu ajudar. E ele tinha uma esperança que indo naquele tanque, aonde o anjo balançava e a pessoa entrava, ele ia ser curado, mas ele não tinha a possibilidade de entrar naquele tanque. Jesus, vendo essa deficiência, essa dificuldade dele, se compadeceu e foi até aquele paralítico. Jesus, ele está lá do céu e ele atenta-se a cada um de nós. Ele atenta a cada luta, da maior a menor, mas ele se compadece demais daqueles que tentam vencer, mas não têm forças para vencer. Jesus, ele sempre irá ao encontro daquele que de alguma forma quer vencer, quer mudar. Aquele homem queria, e ele estava se esforçando para tal, mas ele conseguiria? Pela paralisia das pernas ele jamais conseguiria. Porém, Jesus viu a sua fé. Ainda que você não tenha forças para mudar a sua situação, ainda que você não tenha forças para mudar o que você está vivendo, somente exerça a fé, somente não desista, porque Jesus virá até você e te entregará a vitória. E Jesus sabia que 38 anos aquele homem passava, e Jesus foi até ele e perguntou: você quer ser curado? Aquele homem não sabia quem era Jesus, não sabia da fama e do poder de Jesus, e ele disse: eu quero, mas eu não tenho ninguém para levar lá. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou o quê? Você quer ser curado? Eu e você somos que nem aquele paralítico. Jesus pergunta: você quer vencer? Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? E a gente fala: mas eu não tenho dinheiro, mas eu não vim de uma boa família, eu não tenho amigo, eu não tenho carro, eu não tenho isso. Jesus te perguntou isso? Jesus só te perguntou: você quer que eu te entregue o seu milagre? E aquele homem não entendeu nada, continuou sem entender nada. Mas Jesus, sabendo da inocência e da falta de conhecimento, Jesus falou: seja curado. E naquele momento aquela pessoa foi curada. Por isso que a gente entende que entra aqui pessoas na igreja que não entendem nada, que está toda, entre aspas, errada na vida com Deus, mas são tocadas, são curadas, são abençoadas. E você fala: mas por quê? Porque Deus sabe o coração dela, Deus sabe a vida dela, Deus sabe que ela não conhece, mas deseja a mudança da sua vida. E quando nós continuamos, aquele homem foi curado através de Jesus. Jesus tem o poder de entregar o que você precisa, não importa o que você vive, Ele tem o poder. E passaram-se alguns dias, olha que interessante, aquele homem Jesus já não encontrou na beira do caminho, mas aquele homem Jesus encontrou na igreja. Tem pessoas que só precisam do toque para se firmar na presença de Deus. Muitos às vezes recebem e largam a presença de Deus. Muitos recebem e esquecem de Deus. Mas Deus, Jesus, conhecia o coração daquele homem. Quando ele foi curado, ele se tornou um verdadeiro homem de Deus. Por que Jesus foi até ele? Porque Jesus conhecia o coração. E só faltava isso para ele entregar a melhor adoração dele. E por isso Jesus falou: eu preciso tocar nele, para que ele possa me adorar melhor do que ele já adora. Então tem pessoas que o Senhor está falando que ele vai tocar na sua vida, para que você o adore melhor. O Senhor está dizendo, tanto as pessoas que estão aqui, quanto as pessoas que vão assistir, Ele vai tocar na sua vida, para que você entregue uma melhor adoração, para que você entregue melhor louvor, para que quando Ele novamente te veja, Ele te veja na presença de Deus. Quando Deus te toca,
ele só te fortalece para você o adorar mais, para você o glorificar mais e para você o bendizer mais. Mas quando Jesus se encontrou, o que Jesus lhe disse? Meu irmão, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Aí, analisando essa palavra, a gente entende uma coisa: qual foi a causa da paralisia dele? Foi o pecado. O pecado deu a abertura para o mal tocar na vida dele e trazer a paralisia. E quando Jesus repreendeu o mal, a paralisia sumiu. Mas a causa, qual foi o fator? Foi o pecado. Nenhum demônio, nenhum mal pode tocar em uma vida que está firme no altar e na presença de Deus. Mas quando você dá sequer uma brecha no pecado, ele tem liberalidade de tocar. Alguns ele vai tocar na saúde, alguns o mal vai tocar no relacionamento, alguns o mal vai tocar na finança, alguns o mal vai tocar na família. Não sei no que ele pode tocar no seu psicológico. Ele toca em algum setor para te aprisionar, te escravizar. E durante 38 anos aquele homem foi o quê? Escravo, aprisionado. A vida dele em 38 anos estava paralisada, escravizada, porque havia um demônio que fazia aquilo. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele foi liberto. Mas Jesus, ele disse: eu te libertei, eu te curei, eu te trouxe a vida, mas não peque mais, porque se você tornar ao pecado, vai suceder coisa pior na tua vida. Aí está a seriedade de 2 pontos para mim finalizar. O primeiro: olhe para a tua vida e veja se não tem alguma brecha aberta. Às vezes não são coisas grandes, mas às vezes tem pequenas coisas sutis que estão dando legalidade para o mal atuar na sua vida. E eu peço, feche os seus olhos um minuto. Senhor, eu te peço que nessa oração que eu faço, o Senhor mostre a essa pessoa qual é a brecha, se houver, qual é a legalidade, se houver, que permite que o mal toque na vida dela, em nome de Jesus, amém? E aí você vai pedir: Deus, me mostra qual que é a brecha. E o que você tem que fazer? Corrigir. Hoje eu acordei com essas 2 palavras. Primeiro, entenda, diagnostique o problema e depois resolva. Eu acordei com essa palavra: diagnostique e corrija, resolva. Aí eu falei: já entendi a palavra. Ele fala comigo assim, ele dá pequenas palavras, como um sonho, ou alguma coisa, e aí eu vou na palavra que expressa isso. Então eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Eu posso orar por você. Muitas vezes eu vou repreender o mal, mas você tem que diagnosticar, entender qual foi o problema que permitiu que o mal entrasse na sua vida. Enquanto você não fechar essa brecha, não resolver esse impedimento, o que vai acontecer? O mal vai continuar agindo. Nós viemos aqui, oramos e tiramos o mal, mas se não resolver, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Então, nós viemos na igreja com esse princípio. O pecado, quando o pastor fala, não é porque você tem que ser certinho, perfeito, não. É porque é a única maneira que o mal pode tocar na sua alma. É a única maneira que o mal pode tocar na sua vida. Mas em nome de Jesus, eu hoje repreendo toda liberalidade do mal contra a tua vida. Eu repreendo toda ação maligna na tua vida e determino a libertação sobre ti. Amém? E é isso que eu queria passar. Depois que você diagnostica, depois que você
resolve, corrige, o mal vai sair. E aí entra o segundo passo, que é se encher do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando uma casa está varrida, ornamentada, cuidada, duas pessoas podem habitar: ou é o Espírito Santo, ou são os demônios. Então, nós estamos fazendo um trabalho de libertação, tirando qualquer mal que possa atuar na sua vida. Mas depois que faz essa limpeza, quem que tem que entrar? É o Espírito Santo. E por isso que nos domingos nós estaremos buscando o quê? O Espírito Santo de Deus, para esse Espírito habitar na nossa vida e nós sermos limpos e salvos para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.